Mas de uma maneira geral, os brasileiros, eles, a maioria deles que estão nas congregações, nas igrejas, eles acham, a maioria defendem que entrarão no reino de Deus após a morte física e psicológica, biológica, que a Bíblia chama de voltar ao pó. Eles creem que após esse retorno, eles entrarão no reino de Deus, por estar na igreja A, B ou C ou D. Mas o que a Bíblia diz acerca das igrejas, das 7 igrejas na Ásia, as pessoas não são salvas e não foram salvas e não estão sendo salvas naquele momento que está sendo escrito, por estarem nelas, em uma das 7 igrejas. Não. Se há salvação e se houve salvação, é em Jesus. Por que é em Jesus? Porque Ele mesmo disse que é a salvação, que é a ressurreição, que é a vida, que é a paz, que é o caminho, que é a porta. E quando João testemunhou de Jesus, está escrito, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você vê, você consegue ver? Era uma pessoa. E quando o anjo vem dar a notícia à escolhida, que é Maria, ele não disse que uma igreja, qualquer que fosse a igreja, salvaria as pessoas dos seus pecados. Não disse isso. Ele disse, o mensageiro, que nela seria gerado o Filho do Altíssimo. E ele salvaria seu povo dos seus pecados, pelo nome, Jesus. Então não dá para fugir disso e congregar, se agregar a uma multidão ou não, e dizer que é salvo por esse fim. É salvo por isso. Não é verdade. O Salvador é uma pessoa. Ele disse para Maria e Marta, irmã de Lázaro, que ele é a ressurreição e a vida. Ele é. Ele não seria, ele não será. Ele é. Aqui e agora, ontem, hoje e amanhã. Ele é. Jesus é o Salvador. Então, se você é uma dessas pessoas que por estar na igreja A, B ou C e D, por isso se considera salvo e rejeita a palavra de Deus, ignora a palavra de Deus,
não é a salvação, dono da verdade. Não é por eu ser o dono da verdade. É porque Jesus disse quem é o Salvador. Ele não disse que a igreja A, e que a igreja B, e que a igreja C. E muito menos disse que você seria salvo por estar numa igreja. Nada disso. Quando Paulo falou do carcereiro, lá na cidade de Filipe, ele disse que era para crer. Crer é receber. Receber a palavra, que é Jesus. E tu e tua casa será salvo. Quando ele fala das 7 igrejas da Ásia, na revelação do Apocalipse a João, ele não diz que as pessoas estavam salvas por estar ali. Não é. A única igreja daquela hora ali que não tinha um problema era Filadélfia, mas ele adverte que era para aquelas pessoas guardarem o que tinha, para que ninguém a roubasse, tomasse. Ele não disse que as pessoas eram salvas por estar na igreja, não. Em qualquer uma delas, das 7. Não. Por que não é a igreja? Porque a igreja é o corpo, é a noiva, é a esposa do Cordeiro, a igreja. E essa igreja é regenerada pelo Cristo. É quando você recebe a palavra de Deus, se rende a ela, você é uma nova criação. Se você recebeu o Evangelho. E se eu não receber o Evangelho? Bom, eu digo a você que Deus não condena ninguém. Com certeza, Deus não condena. Agora, os seus feitos, a sua obra, praticada por você, é quem vai contribuir para essa não salvação. Mesmo eu estando em uma igreja. Por quê? Porque o Salvador é Jesus. A sua confiança tem que estar em Jesus, que é o nome que está sobre todos os nomes. E porque Ele te salvou, Ele não vai salvar. Ele não virá salvar as pessoas, não. Ele já fez isso. Agora Ele vem buscar quem o aguarda. E quem o aguarda? Quem recebeu a palavra. Não é quem pratica, não. A Bíblia não diz, que a Bíblia diz que quem crê é receber. E for batizado será salvo. Ela não diz que é quem guarda. Ela não diz que é quem obedece. Não diz. Ela diz que é quem crê e for batizado. É isso que está escrito. A Bíblia é a base para conhecermos a verdade. E a verdade é outra vez uma pessoa, Jesus Cristo, que vai salvar o povo. Não, Ele já salvou o povo. O povo precisa ter consciência disso. Dessa salvação. Mas as pessoas ainda hoje estão numa desunião grande, dizendo ser de Deus, com uma desunião monstruosa, gigantesca, dizendo que vai habitar o reino dos céus, por estar na congregação A, B, C, ou D, por estar daquela forma e praticando certas obras, ou muitas obras, vai ao
findar seu tempo na terra, voltará ao pó, e o seu espírito para Deus, porque ele está numa igreja, morreu em uma igreja. Não é isso. Você pode estar na igreja que for, mas se você não estiver em Cristo, se o seu Salvador não é Cristo, você não o verá. Porque eu estou dizendo, não porque ele disse que ele é o Salvador. Ele disse isso. João 14,6 ele disse, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E outra vez ele diz que ninguém vai ao Pai se não for por ele, porque ele é o caminho, ele é a porta. Ele quem? Jesus. E ele é o Salvador. E ele salvou. Eu preciso receber isso e confessar isso. Eu sou salvo. Por quê? Porque Jesus me salvou. Mas ele me salvou porque eu fiz assim. Eu estou fazendo assim. E farei assim. Jesus me salvou por isso? Não, senhor. Não foi. Ele salvou-me porque ele quis, porque ele é o Salvador e me salvou. Porque ele quis, não depende da ideia de ninguém, e nem da ajuda de ninguém. Deus não depende, e nem do testemunho de ninguém sobre mim. Isso não me salvará. O testemunho pode ser o mais terrível da terra contra mim, mas isso não me salvará ou me condenará. Isso não vai acontecer. A única forma de eu ser condenado, ou que eu seria condenado, ou que eu estaria e vivi condenado, é a incredulidade. Eu não conhecia a verdade e me mantinha na incredulidade sem conhecer nada. Nem mesmo a incredulidade eu conhecia. Estando nela. Mas Deus me fez conhecer. E foi pela palavra que eu tomei consciência de que essas coisas todas existem. E Deus fez por mim. Só por mim. Não, ele diz que é quem crê. E outra vez eu enfatizo, crer é receber. Irmão, eu sou salvo é porque eu estou na igreja tal. Fiz assim, e aí estou nessa igreja, é por isso que eu sou salvo. Sério? Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Que igreja? Aquele que for regenerado. Se no mundo tiver só uma pessoa regenerada, nascida de novo, feita de novo pelo benefício que Jesus estendeu a todos, se tiver só uma, essa pessoa é a igreja. Agora eu não sou nascido de novo pelo que faço, ou pelo que fiz, ou pelo que vou fazer, ou pelo que estou fazendo. Não é. Eu sou gerado de novo pela palavra de Deus. Jesus me salvou. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Borel. Por que seu? Porque eu não posso falar por outra pessoa, afirmar que outra pessoa é salva pelo que eu conheço, pelo testemunho dela. Eu não posso fazer isso porque eu não vejo o coração, embora eu ouço.
coração. Mas o Salvador não sou eu por conhecer a intenção e o coração de pessoas. Não. O Salvador é Jesus. Ele é o Salvador. Mas eu nunca li a palavra, sou salvo. Se você recebeu a palavra ouvindo, isso é. Por que eu estou dizendo? Não é? Outros acham que são salvos porque não estão fazendo assim e assim. Mas outra vez, o que a palavra diz é fora, é contra isso. O que a palavra diz? Adúlteros, raça de adúltero. Por quê? Porque se você olha para qualquer coisa desejando, já tem no seu coração. Se olhou para uma mulher e desejou e cobiçou ela, literal. Daí Jesus chama de raça adúltera. Agora eu sou melhor do que outra pessoa porque estou na igreja A, B ou C, entendeu? Eu não sou. Eu vim da mesma massa, tanto da primeira como da posterior. Na primeira que eu falo, homem, carne. E a posterior é espírito. Obrigado, Jesus. Muito obrigado pelo Senhor ser o Salvador. Só meu? Não. De quem crê. E eu repito. De quem receber. Receber o quê? O Evangelho, que é a palavra de Deus. Você recebe a palavra e aí vai se cumprir. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você entende que eu preciso conhecer? Quem é essa verdade? O que é essa verdade? É uma coisa que eu digo? Não. A verdade é uma pessoa, é Jesus Cristo. Essa é a verdade. Glória a Deus.